versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, mas e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos agora para outro texto, desta vez o texto da doutrina da palavra do Senhor, que nós confessamos no Catecismo de Heidelberg, no domingo 30. Nós iremos dirigir a nossa atenção para as perguntas e respostas 81 e 82. Domingo 30, Catecismo de Heidelberg, pergunta 81 e pergunta 82. Para quem é instituída a Santa Ceia? Para aqueles que se aborrecem de si mesmos por causa dos seus pecados, mesmo assim confiam que estes lhes foram perdoados por amor de Cristo, e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os pecadores impenitentes e os hipócritas comem e bebem para sua própria condenação. Pergunta e resposta 82. Podem vir a essa ceia também aqueles que, por sua confissão e vida, se mostram incrédulos e ímpios? Resposta: não, porque assim é profanada a aliança de Deus e é provocada a sua ira sobre toda a congregação. Por isto, a Igreja cristã tem a obrigação, conforme o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, de excluir pelas chaves do reino dos céus todos que se mostram incrédulos e ímpios, até que corrijam suas vidas. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a pergunta e resposta 81 do Catecismo ensina para quem a ceia do Senhor é instituída e quem são os convidados desejados para chegarem a ela. E a pergunta e resposta 82
ela ensina que a igreja deve manter a ceia do Senhor santa. E como a igreja deve fazer isso? Quando a igreja ela esquece para quem é a ceia do Senhor e quem são os convidados desejados para estarem na mesa com o Senhor, e quando a igreja ela não protege a ceia do Senhor de ser profanada, de não ser tratada como santa, acontecerá, meus irmãos e minhas irmãs, o que ocorria na igreja em Corinto. Na igreja em Corinto estava ocorrendo a profanação do sacramento, ao ponto dos crentes ali estarem descaracterizando a ceia do Senhor. Notem o que o apóstolo Paulo ele disse no versículo de número 20 da passagem que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20. O apóstolo pelo Espírito disse: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Houve uma descaracterização tão profunda por causa dos abusos que estavam sendo praticados em relação à ceia, que eles não estavam mais tomando a ceia do Senhor. E qual foi o resultado disso? O juízo de Deus, ele veio sobre quem tomava a ceia indignamente e sobre toda a congregação. O apóstolo Paulo, ele disse no versículo de número 30 da mesma passagem: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deu a ceia para ser um instrumento do juízo dele para a igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a ceia para ser um instrumento do Espírito, para o fortalecimento da nossa fé no Evangelho dele e para o consolo, conforto dos fiéis. Mas não é isso que estamos vendo na igreja em Corinto. E meus amados irmãos e irmãs, para sermos edificados com a palavra de Deus e para sempre usarmos a ceia conforme o objetivo que Cristo ele instituiu para ela, o objetivo para o qual Cristo nos deu a Santa Ceia, nós precisamos do ensino sadio da palavra de Deus. E este ensino eu prego a vocês no seguinte tema: o Senhor nos deu sua Santa Ceia. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O Senhor nos deu a sua Santa Ceia. E nós veremos dois pontos nesta pregação: para quem é essa ceia e quem é convidado a essa ceia. O Senhor Jesus é quem nos deu a Santa Ceia. Lembrando o que o Evangelho nos diz. O Evangelho nos diz que na noite da traição, Jesus ele reuniu os seus discípulos e estabeleceu a ceia como o sinal e selo da obra que ele faria em favor da salvação dos seus discípulos. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 22, versículo 19: fazei isto em memória de mim. Ali estava estabelecida, entregue e estabelecida a ceia do Senhor. E é importante notarmos que para os discípulos a ceia foi dada, e por eles, e apenas por eles, ela deve ser celebrada. Portanto, podemos afirmar com certeza que a ceia é do Senhor, e Ele a deu somente para os seus amados discípulos. Talvez essa declaração possa parecer algo não cordial para o mundo politicamente correto de nossos dias. Talvez possa parecer algo não muito hospitaleiro dizer o que eu vou dizer, acabar de dizer a você. Mas a verdade é que a ceia não é uma refeição para ser oferecida a todo mundo que visita a igreja. Se a ceia fosse minha e não do Senhor,
eu até me arriscaria em oferecê-la a todos os meus amigos, a todos os visitantes da igreja. Mas, meus amados irmãos e irmãs, a ceia é do Senhor e ela deve ser administrada apenas para aqueles a quem o Senhor a instituiu, para quem o Senhor a instituiu. E usando o catecismo como instrumento de ensino, confessamos em detalhes as características daqueles para quem é instituída a ceia e a quem o Senhor convida. Veja a resposta 81 novamente. A resposta 81, ela diz para quem é instituída a Santa Ceia: para aqueles que se aborrecem de si mesmos por causa de seus pecados, mesmo assim confiam que estes, os seus pecados, lhes foram perdoados por amor de Cristo e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os pecadores impenitentes e os hipócritas comem e bebem para a sua própria condenação. Se você notou bem o que nós estamos confessando, você pode perceber que a ceia ela foi dada para pecadores. Lembre-se que foi para pecadores como Pedro, como Tomé, que Jesus Cristo deu a ceia. Pedro e Tomé eram homens que Jesus conhecia muito bem e sabia que eram pecadores fracos e que cairiam em pecados feios até. Pedro negou Jesus de uma forma muito grosseira e Tomé não creu no testemunho dos apóstolos acerca da ressurreição do Senhor. Ele teve dúvida. Então, pecados feios esses homens cometeram. Porém, a esses homens Jesus deu a ceia. Então, meus amados irmãos, podemos dizer que ser digno da ceia não é ser sem pecado. Se assim fosse, ninguém poderia participar da ceia do Senhor. Nenhum mero homem poderia ministrar essa ceia do Senhor, pois todos que dela participam são pecadores desde a concepção e em si mesmos são miseráveis e indignos de estarem com Jesus na santa mesa da comunhão. Mas a pergunta permanece: para que tipo de pecador Jesus instituiu a ceia e convida para estar com ele na mesa? Os pecadores para quem Jesus instituiu a ceia, eles se aborrecem de si mesmos por causa dos seus pecados. Os pecadores para quem a ceia é instituída e Jesus convida, são aqueles que reconhecem as suas demais fraquezas, são aqueles que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida que eles vivem aqui na terra, corrigir-se conforme a palavra de Deus. Então, enfim, meus amados irmãos, são pecadores que confiam somente na obra de Jesus Cristo para o perdão de todos os pecados e como a justiça deles diante de Deus. Esse é o tipo de pecador para quem a ceia ela é instituída e a quem Jesus convida para dela participar. São pecadores que lutam para viver uma vida de gratidão a Deus. Estes são os verdadeiros discípulos, ou seja, alunos do Evangelho da graça de Deus em Cristo. Dito essas palavras, eu tenho que perguntar a todos que estão me ouvindo, em particular, você é o tipo de pecador para quem a ceia foi instituída e a quem Jesus convida para estar nela?
Talvez você esteja participando da ceia do Senhor há anos, mas não tem parado para se examinar à luz da palavra de Deus, para ver se você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Talvez você venha participando da ceia do Senhor apenas por uma mera tradição, apenas por um mero dever, por ser membro professante na igreja. Talvez você esteja participando da ceia do Senhor por confiar nas suas obras para a sua própria salvação, por se considerar menos pecador que os demais pecadores que estão ao seu redor, na sua vizinhança, no seu trabalho. Dessa forma, se assim você há muito tempo tem participado da ceia do Senhor, e talvez você esteja até participando da ceia do Senhor sem deixar de amar, e sem abandonar os seus velhos pecados e se satisfazendo neles. Meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, se essa é a sua vida, você não está tomando a ceia do Senhor de modo digno. Porque você não é o tipo do pecador para quem a ceia foi instituída e que Jesus te convida, e que Jesus convida para estar com Ele à mesa. São palavras muito sérias que eu estou dizendo aqui a todos os membros da igreja, mas são palavras do Senhor. Lembre-se que a palavra do Senhor ensinada pelo apóstolo Paulo para aqueles crentes que deveriam participar da mesa do Senhor foi algo muito sério. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29, o Senhor lhe diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe sem, como diz o texto, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se para saber que tipo de pecador você é. Examine-se antes de tomar a ceia, para não tomar a ceia do Senhor de modo que ela se torne um banquete de juízo para você. E você pode estar pensando, mas como eu faço o autoexame? Basicamente, esse autoexame pode se resumir no seguinte: preste bem atenção. Pergunte para você mesmo: será que eu tenho a verdadeira fé e verdadeiro arrependimento? Estou na fé e Cristo está em mim? Confio somente em Deus Pai para a minha salvação e tenho paz na minha consciência que todos os meus pecados foram perdoados somente por Cristo Jesus? Quais efeitos da verdadeira fé se manifestam em mim no meu dia a dia? Tenho manifestado amor pelo Senhor acima de todas as coisas? Tenho um sincero desejo e propósito para obedecer todos os mandamentos de Deus? Isso é o autoexame sadio que nós podemos basicamente expor à luz da Sagrada Escritura. Faça esse autoexame, meu irmão, minha irmã, diante de Deus,
pois é uma exigência do Senhor a todos que querem participar da ceia, não para juízo. Faça esse autoexame para não profanar a ceia e para assim em Cristo ser digno de tomar da ceia do Senhor e ter a sua fé fortalecida pelo Espírito Santo. Faça esse autoexame, pois a ceia não é uma refeição comum, ela não é sua, mas a ceia do Senhor é uma santa e espiritual refeição dada aos fiéis, para aqueles fiéis que professam, ou seja, os fiéis, aqueles que professam sinceramente a fé em Cristo, para que o Espírito os fortaleça em Jesus. E o exemplo prático que nós temos do juízo de Deus sobre quem tomou a ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor é o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Muitos daqueles que tomaram a ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor foram feridos pelo Senhor com fraquezas e doenças, e outros até mesmo chegaram a morrer por profanarem o sacramento do Senhor. O apóstolo Paulo ele dá a razão disto. Veja o versículo de número 30, novamente. O texto diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormir aqui refere-se à morte. Então, uma explicação estava sendo dada para aqueles crentes que estavam vendo o irmão A, irmão B, irmã C, que estavam abusando da ceia do Senhor, participando dela de modo desordenado e em pecado, morrendo, ou doente, ou morrendo. Paulo diz: eis a razão, eis o motivo. Deus tem diversos modos de disciplinar a sua igreja. Como aconteceu com Adão, como aconteceu com Miriam, como aconteceu com Moisés e Arão, como aconteceu com Ananias e Safira, como aconteceu com Simão o Mago, como estava acontecendo com a igreja aqui em Corinto. Deus tem modos diversos de aplicar a sua disciplina sobre nós como igreja, e nós não podemos subjugar isso. Não pensemos que Deus está lá longe e não tem contato paternal conosco. Nós cantamos o Salmo 6 e nós confessamos que Deus, Ele, como um pai, nos disciplina. Aqui em Corinto, a disciplina do Senhor se manifestava em doenças, em fraquezas e até em morte. Então nós temos na passagem um alerta do Senhor para os membros da igreja, os membros de um modo geral, mas também e especialmente para os membros hipócritas, impenitentes e aqueles que estavam se comportando como incrédulos e ímpios no meio do povo. Você pode estar ouvindo o que eu estou acabando de dizer e pode estar pensando: mas na igreja existe esse tipo de pecadores, esses tipos de pessoas hipócritas, impenitentes, que vivem como incrédulos e ímpios? Ora, claro, nós não estamos no céu, nós estamos na igreja na terra. Nem todos os que fazem parte da igreja visível, dessa igreja que nós estamos vendo aqui, da igreja que professa o nome do Senhor diante do mundo, pela boca, que se reúne aos domingos, nem todos que fazem parte dessa igreja, aqueles que receberam o batismo, aqueles que vêm à ceia do Senhor, são ou é um verdadeiro discípulo de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É isso que Jesus diz. Há em toda a igreja hipócritas, incrédulos, misturados aos crentes.
em Corinto. Havia muitos desses tipos de membros que se diziam irmãos, mas não viviam em pureza, ou melhor dizendo, estavam vivendo em impureza. Veja 1 Coríntios capítulo 5, um só exemplo. Depois do apóstolo, capítulo 5, versículo 9 a 13, depois do apóstolo falar sobre aquele jovem que estava possuindo a esposa do seu pai, e era motivo de escândalo feio, até mesmo para gentios, e que a igreja deveria discipliná-lo, entregando-o a Satanás. No versículo 9, o apóstolo ele continua para a conclusão dessa parte, ele diz: já em carta vos prescrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A igreja não deveria permitir que esses irmãos nominais, que só tinham nome de crente, participassem das refeições fraternais com eles. Essas refeições fraternais eram chamadas de festas ágape, a festa do amor, que acontecia após o culto, ou o culto acontecia durante o culto. E nessa festa, a ceia também ela era ministrada, a ceia do Senhor. Os crentes eles são proibidos pelo apóstolo a participarem, a permitirem que os crentes nominais eles participem das refeições fraternais com eles e fossem excomungados da comunhão dos santos. Expulsai do meio de vós o malfeitor. Por isso, nem todos os que são membros da igreja são convidados do Senhor para estarem na mesa que é do Senhor. E podemos dizer que nem todos que estão na igreja devem tomar da ceia do Senhor. O nosso catecismo ele fala de dois tipos de pessoas que não são convidados pelo Senhor Jesus a participarem da ceia. No finalzinho da resposta 86 diz: mas os pecadores impenitentes e os hipócritas comem e bebem para a sua própria condenação. Então, o pecador impenitente e o hipócrita. Começando com o hipócrita, o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele tipo de crente nominal que faz de conta que é discípulo de Jesus Cristo, mas no coração dele, esse crente ele ama os seus pecados, ele tem prazer no pecado e ele não mostra nenhum interesse em abandonar os seus velhos pecados. Isso é o hipócrita. Ele veste uma roupa de crente, ele veste uma máscara de crente e interpreta até muito bem que é um crente. O hipócrita ele engana a todos, mas ele não engana ao Senhor. Apesar dele estar escondido no meio da igreja, o Senhor, diz a palavra, ele conhece, pois, os que são dele. E o Senhor diz também na palavra que não permanecerá na congregação dos santos aqueles que vivem em falsidade.
Especialmente a esses hipócritas o Espírito diz, quando geralmente aqui o texto está dizendo: não coma do pão ou beba do cálice do Senhor indignamente, para que o juízo e condenação do Senhor não aumente sobre você. E o pecador impenitente? Nós sabemos que todo hipócrita é um pecador impenitente, um pecador que não se arrepende. Mas nem todo pecador impenitente é um hipócrita. O pecador impenitente é aquele que não vive uma vida de arrependimento sincero. Isso é impenitência, não viver em arrependimento. O pecador impenitente, ele sabe e assume seus pecados e mostra uma conduta de incrédulo e de impiedade diante da congregação. Pronto para ele. Esse é um pecador impenitente. Ele vive de fato como um incrédulo e ímpio. Para ele a lei do Senhor é só algo que não está lá escrito. Como ele não crê na prática, ele é ímpio porque iniquidade, ele não se incomoda com ela. É aquele tipo de membro da igreja que será motivo de escândalo para o nome do Senhor, onde quer que ele esteja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, no meio da sociedade ou dentro da igreja. Ele não se importa se ele vai trazer vergonha para o nome do Senhor. Ele é aquele crente que diz assim: ah, eu sou desse jeito e ninguém me muda. É aquele crente que não se importa se a conduta dele dentro da congregação vai escandalizar os crentes mais fracos, mesmo que depois de ser exortado pelos oficiais da igreja e seus irmãos na fé, para ele não há necessidade de arrependimento. Ele é impenitente, não muda. E em muitos casos, meus amados irmãos, os pecadores impenitentes, eles se acham no direito de tomarem parte da mesa do Senhor. Mas é nesse ponto que eu quero trazer aos irmãos a responsabilidade dos presbíteros da igreja para protegerem a ceia do Senhor de tais membros, a fim de não trazerem o juízo do Senhor sobre a congregação. Eu quero lembrar a você que a igreja, ela recebeu de Jesus as chaves do reino de Deus para disciplinar pecadores que não se arrependem dos seus pecados. Mateus capítulo 18, versículo de número 15 em diante, nós temos um texto muito claro de como a igreja, mediante os presbíteros dela, pode de fato exercer a disciplina dentro do povo de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E Jesus continua em termos da disciplina: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então a igreja, ela tem as chaves do reino dos céus para desligar e ligar pecadores. Isso é a disciplina. E como eu disse antes, a igreja em Corinto recebeu do Senhor o mandamento para excomungar, tirar da comunhão dos santos aqueles que se dizem irmãos, mas vivem impuros. 1 aos Coríntios, só para lembrar a você, capítulo de número 5, versículo de número 13: os de fora, porém, Deus os julgará. Aqueles que pertencem ao mundo, Deus vai julgar.
Mas expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, aqueles que estão dentro da igreja e vivem em impureza, é responsabilidade da igreja expulsá-los. Então, diante da realidade de termos pecadores impenitentes dentro do povo de Deus e do claro mandamento dado pelo Senhor Jesus para a igreja, surgem as seguintes perguntas. Pensando na ceia do Senhor, será que nós podemos praticar uma ceia aberta e deixar apenas à disposição da consciência dos membros o participar dessa mesa? Pensem, meus amados irmãos, se nós não podemos comer com impuros nas festas da igreja, como podemos permitir que impuros estejam conosco na mesa do Senhor? E como podemos conhecer os impuros, se não por meio da supervisão pastoral e da convivência deles no meio da igreja? A consequência lógica e prática dos mandamentos do Senhor impõe sobre nós que a ceia do Senhor não seja aberta a todos os visitantes da igreja e que a ceia do Senhor seja deixada apenas, a participação dela apenas à consciência de cada membro da igreja. A ceia fechada é uma exigência lógica, prática para a igreja de nossos dias. A ceia fechada, ela não é para proteger a ceia do Senhor de hipócritas. Os hipócritas, só o Senhor conhece. Para os hipócritas fica a advertência geral de autoexame, e o Senhor Jesus Cristo tratará diretamente com eles. Eu não tenho como pastor ou os presbíteros como supervisores da ceia do Senhor ficar procurando hipócritas dentro da igreja, porque hipócritas dificilmente se identificam. Eu tenho que deixá-los com a palavra e com o Senhor. Agora, a ceia do Senhor fechada é para garantir que só participe dela quem confessa e quem vive o Evangelho da graça de Deus. Pois estes são os verdadeiros discípulos de Jesus. Para eles a ceia foi instituída. Eles são aqueles que são convidados do Senhor para se alimentar espiritualmente do seu corpo e sangue que nos foi oferecido lá na cruz. A ceia fechada é uma consequência lógica e prática da doutrina da santificação do sacramento e da disciplina que convém na casa de Deus, ou seja, na igreja do Deus vivo. Consequência lógica e prática. E essa doutrina confessamos na pergunta e resposta 82. Nessa parte do catecismo confessamos como a igreja deve manter a ceia do Senhor santa e como ela deve fazer isso. Como? Mediante supervisão pastoral e pelas chaves do reino, isto é, a pregação fiel do Evangelho e a disciplina eclesiástica. Pergunta e resposta 82 diz no nosso catecismo: podem vir a essa ceia também aqueles que por sua confissão em vida se mostram incrédulos e ímpios? A resposta é não, porque assim é profanada a aliança de Deus e é provocada sua ira sobre toda a congregação. Por isto, a igreja cristã tem a obrigação, não é algo opcional, mas obrigação, conforme o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, de excluir pelas chaves do reino dos céus todos que se mostram incrédulos e ímpios. Se mostram, isso não está falando
de pessoas incrédulas e ímpias do mundo, está falando de crentes, aqueles que se mostram incrédulos e ímpios, até que corrijam suas vidas. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais, manter e viver a doutrina que ensina a nossa responsabilidade como igreja para abrir a ceia do Senhor apenas para quem Jesus a instituiu, somente administrá-las aos fiéis que professam e vivem o Evangelho da graça de Deus. E para viver essa doutrina, nós precisamos abrir a ceia do Senhor somente para quem testemunha em doutrina e vida o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E estes são os convidados de Jesus. E nós conhecemos os verdadeiros convidados de Jesus pelo testemunho deles. Jesus disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Não foi por aquilo que eles dizem e aparecem na igreja, ou vivem na igreja dizendo Jesus, Jesus. Não, testemunho. Pelo testemunho deles no meio de nossa congregação. Ou, se eles não são membros de nossa congregação, mas são membros de uma igreja irmã, que confessam o Evangelho da graça de Deus em Cristo somente, nós podemos conhecê-los pelo atestado de doutrina e conduta emitidos pelos presbíteros de sua igreja de origem. Assim nós podemos sim saber que aqueles crentes que estão chegando à mesa, eles estão confessando e estão vivendo o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Concluindo, meus irmãos, talvez seja constrangedor para alguns crentes a prática da ceia fechada, que as igrejas reformadas praticam. E não só as igrejas de nossa confederação praticam esse tipo de ceia, mas outras muitas igrejas de Cristo no mundo praticam. A própria igreja, as igrejas presbiterianas, por meio dos seus catecismos, confissões, declaram que eles têm que ter uma ceia fechada. Catecismo Maior, pergunta e resposta 173 do Catecismo de Westminster, que é o catecismo das igrejas presbiterianas, confessa a responsabilidade de permitir somente que aqueles que são verdadeiros crentes possam estar na ceia do Senhor. Então a prática reformada na história tem sido ceia fechada ou uma ceia restrita, uma ceia que no mínimo exige uma entrevista dos presbíteros com aqueles que dela irão participar. Nossa prática continental é de uma ceia fechada, e isso pode criar constrangimento para alguns crentes. E nós lamentamos qualquer constrangimento produzido pela falta de entendimento da responsabilidade dos presbíteros de protegerem a ceia de pessoas que são ignorantes do Evangelho da graça de Deus, ou de outras que se mostram incrédulas e ímpias no seu modo de viver. Mas, se meditarmos bem na doutrina da santificação da ceia ensinada pelo Senhor, nós não teremos motivo algum de constrangimento. Queremos ser discípulos de Cristo e apenas fazer o que cabe à igreja fazer: julgar quem deve tomar parte da ceia do Senhor, para que a igreja não seja julgada pelo Senhor junto com o mundo. Veja, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 31 e 32, o apóstolo diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse julgamento, ele inclui supervisionar quem chega à mesa e afastar dela quem não é digno de comer e beber da ceia do Senhor.
Cabia à igreja em Corinto fazer esse julgamento e assim evitar o abuso da ceia e o juízo de Deus que fez o Senhor disciplinar a igreja por meio de fraquezas, de doenças e de morte. Os crentes e presbíteros da igreja em Corinto precisavam fazer o autoexame, eles precisavam viver a santificação da ceia do Senhor, a fim de não se reunirem para juízo. Por isso eles deveriam viver a vida de amor fraternal em Cristo, deixando todo o egoísmo deles, deixando todas as brigas infantis e divisões que haviam entre eles, que estavam fazendo eles se matarem, se rasgarem como crentes, e que estavam fazendo eles abusarem da ceia do Senhor. Veja o final, versículo 33 e 34 diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Outras coisas o apóstolo ia dizer pessoalmente à igreja, e não neste momento. Amados irmãos, a ceia é do Senhor. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é da igreja reformada, é do Senhor. E o Senhor, Ele instituiu essa Santa Ceia apenas para os seus convidados. Quem sou eu para quebrar os requisitos que o dono da ceia estabeleceu? Quem é a igreja para fazer isso? É ceia santa do Senhor. E por estes convidados, e é por estes convidados que Jesus quer na ceia, que Jesus ele viveu uma vida de perfeita obediência diante dos homens e diante de Deus. Foi apenas por esses convidados que Jesus ele sofreu o juízo de Deus, morrendo em uma maldita cruz como sacrifício único e perfeito pelos pecados destes convidados. Foi por estes convidados que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, para ser e conquistar a justiça que permanece diante de Deus. Foi para estes convidados que Jesus se ofereceu, e no sacramento da ceia Ele sinaliza, Ele nos deixa ver, provar e garante a estes convidados o perdão completo de todos os pecados, a justiça perfeita e a vida eterna em corpo e alma. A participação digna da ceia do Senhor requer autoexaminação. Hoje à noite nós teremos ceia do Senhor. E por isso você que é membro comungante precisa se examinar antes de tomar a ceia do Senhor, para não tomá-la para seu juízo e condenação. E nós acreditamos que esse autoexame pode ser resumido em 3 partes, para que você possa pensar, além das perguntas que eu falei antes. A primeira parte desse autoexame: confissão de pecados e a confissão de que você é em si mesmo maldito e maldita diante de Deus. A segunda parte: confissão de fé no pleno e gracioso sacrifício de Jesus Cristo. A terceira parte: resolução, um coração disposto e empenhado para lutar contra o pecado e viver em obediência à lei de Deus mediante o poder do Espírito Santo. Esse autoexame é necessário para que você possa estar na mesa do Senhor e espiritualmente ser verdadeiramente alimentado por Jesus e não para a sua condenação. Você faça esse autoexame antes de tomar lugar à mesa e antes de pegar o pão e o vinho e de comê-los, pois o Senhor Jesus nos deu a sua santa ceia. Ele a instituiu somente para os convidados amados dele. Amém.